Em 17 de março de 1942, em Chicago, Illinois, nasce uma criança muito desejada pelos pais. O segundo de 3 filhos de John Staley Gacy, um trabalhador de fábrica e veterano da guerra. Ele era visto como um homem com H maiúsculo, pois gostava de praticar esportes e beber muita cerveja. Desde que se casou com Marion Elaine Gacy, uma dona de casa muito doce e amorosa, John desejava muito ter um filho e imaginava um menino exatamente como ele para que fizessem todas as atividades tradicionais de pai e filho. John e Marion chamaram seu bebê de John Wayne Gacy Jr. Deram a ele o nome do meio Wayne, em homenagem a um ator de Hollywood famoso da época. Crescendo, a família passou a chamá-lo de John. O Sr. John era o pai muito rigoroso e tinha sérios problemas com álcool. Por causa das inúmeras explosões de fúria do pai, John tentava se esquivar dele e passar mais tempo com sua mãe e irmãs. O Sr. John tentava praticar esportes com o filho Johnny no quintal e ainda o levava para pescar aos finais de semana. Mas o menino nunca se interessou por essas atividades. Ele gostava mesmo era de plantar, cozinhar e fazer outras coisas que tradicionalmente eram chamadas de femininas. Seu pai, vendo que ele não alcançava suas expectativas, constantemente o chamava de maricas. Além disso, ele perguntava se John estava tentando ser uma garota. Nisso, ele proibia que o menino fizesse coisas que realmente gostava, no caso, coisas consideradas de menina. A mãe de Johnny, Marion, tentava compensar o pai abusador mimando o garoto. Ela o dava muita comida, o que deixou acima do peso. Seus pais viviam discutindo e muitas vezes isso acarretava em brigas sérias. Quando John bebia, ele batia no menino e nas irmãs com uma navalha de couro e alça de metal. Durante anos, as crianças sofreram com esse tipo de abuso. Um dia, durante um dos piores espancamentos, algo dentro de John foi acionado. Ele parou de chorar e quase não se mexeu enquanto seu pai batia. Isso deixou o Sr. John mais irritado, e com isso ele bateu ainda mais forte no menino. Num outro dia, enquanto brincava com seus amigos, John desmaiou. Ele foi levado para o hospital e foi diagnosticado com um problema cardíaco. E junto a isso veio outra surpresa. John Wayne Gacy Jr. nunca poderia ser um atleta, como sonhava seu pai. Em 1954, Johnny se juntou aos escoteiros e fez amizade com um garoto chamado Barry Bosley. Ele sentiu que podia confiar em Barry e revelou seu maior segredo. Ele disse ao garoto que tinha roubado uma calcinha e um sutiã do quarto de sua mãe. Também contou para o menino que quando estava sozinho, se vestia de mulher e ficava se olhando no espelho. Algumas dessas vezes ele até passava batom e se perguntava se realmente deveria ter nascido menino ou menina. Johnny estava questionando sua identidade de gênero e sexualidade. E mesmo que fosse óbvio para todo o resto da família, o Sr. John dizia que preferia que seu filho morresse a descobrir que ele era homossexual. Mesmo com o pai claramente abusivo, Johnny estava desesperado para ser o filho que seu pai sempre quis. Assim, ele começou a namorar garotas e tentou viver uma vida normal. Mas ele sofria muito bullying na escola por conta do seu excesso de peso e também por ter problemas cardíacos. Estava ficando claro para John Wayne que, mesmo que se ele se esforçasse muito, nunca poderia se encaixar no mundo que a família queria para ele. Depois de frequentar 4 escolas de ensino médio e nunca se formar, John Wayne acabou abandonando a escola. Nisso, ele se mudou para Springfield. Lá, ele se tornou vendedor de sapato. Nessa mesma época, ele foi capitão assistente do distrito do Partido Democrata. Além disso, ele começou a namorar uma de suas colegas de trabalho, Marilyn Myers. Ela tinha um pai rico e bem relacionado na política de Springfield. Então, agora já adulto, John Wayne disse a amigos e familiares que um dia se tornaria governador de Illinois e quem sabe até presidente dos Estados Unidos. Alguns anos depois ele se casou com Marilyn Myers, mas estava longe de ser um parceiro fiel. No dia em que Marilyn estava no hospital dando à luz a seu primeiro filho, John estava no bar com um de seus colegas de trabalho. Eles ficaram bêbados e voltaram para a casa de John para fazerem sexo. Poucas horas depois, nasceu o primeiro filho de John Wayne. Ao visitar o novo neto, o Sr. John disse a John Wayne que estava orgulhoso de tê-lo como filho. E tinha muito mais a se orgulhar porque o novo sogro de John possuía várias franquias de restaurantes KFC. Então a grana estava subindo a cabeça da família. Aos 24 anos, John deixou o emprego de vendedor de sapatos para se tornar gerente de um desses restaurantes do sogro. De acordo com seu melhor amigo Barry, John Wayne desejava muito esse emprego, porque queria poder controlar as outras pessoas. John Wayne continuou a trabalhar ao mesmo tempo que subia na polícia local. Ele vivia estudando as pessoas ao seu redor e tentando descobrir como poderia ser como elas.
Um belo dia ele decidiu construir um bar com serviço completo na sala de sua casa, convencendo sua esposa a fazer festas de swing juntos. Ela até aceitou. E em 1960 esse tipo de festa ficou muito popular, o movimento de amor livre estava em alta e os casais de fato trocaram de cônjuges durante a noite para fazer sexo um com os outros. O casal também era conhecido por realizar grandes orgias em sua casa. Essas festas tornaram John Wayne bem popular. Isso foi bem de imediato. Ele logo se tornou vice-presidente do conselho local. Eles também votaram nele como o Homem do Ano. Nessa época, homossexuais geralmente levavam vidas duplas. Sempre que queriam fazer sexo gay, eles tinham que sair escondido. Mas eles iam passear em algum parque ou estrada à tarde da noite, esperando por outros homens, sempre com o mesmo intuito, e a sociedade sabia disso. Eles faziam sexo e muitas vezes nunca mais se viam. No entanto, John Wayne era uma figura pública. Para ele, era muito arriscado fazer sexo com qualquer adulto que pudesse saber quem ele era. Então ele decidiu ir atrás apenas de pessoas que ele achasse que poderia controlar facilmente. Foi aí que ele chamou um garoto de 15 anos, Donald Warvis, para ir para sua casa. Donald era filho de um senador local e John trabalhava para o pai dele. O menino olhou com bons olhos para John, tipo como um irmão mais velho legal. Naquela noite, John deu álcool para o garoto e mostrou sua coleção pornô. Depois de embriagar o menino, ele o forçou a fazer sexo oral nele. Quando acabou, ainda o ameaçou dizendo que ele tinha ligações com conhecidos perigosos e que se ele contasse para alguém de sua família, enviaria uma pessoa para matá-lo e matar todos. Quando John Wayne foi deixar Donald em casa, ele deu ainda $50 em troca do silêncio do menino. Donald manteve aquela noite em segredo por muito tempo, mas nunca mais foi o mesmo. Em 68, ele quebrou o silêncio e contou à família o que aconteceu quando tinha apenas 15 anos. Nisso, John Wayne foi preso por sodomia. Ele jurou que não fez isso e, convencido que poderia enganar todo mundo, pediu um teste de detector de mentiras. O teste falhou. Pego na mentira, ele tentou alegar que o sexo com Donald foi consensual. Depois disso, vários outros adolescentes testemunharam que também haviam sido violados por John Wayne. Ele foi considerado culpado e condenado a 10 anos de prisão. Sua esposa imediatamente pediu divórcio. Isso poderia ter sido o fim de tudo, mas infelizmente John Wayne usou seu charme para abrir caminhos e encantar os corações de todos na prisão. Atrás das grades, ele fez amizade com outros presos e alguns guardas. Por ter experiência de liderança no trabalho, ele conseguiu se tornar o chefe de cozinha na prisão. Inclusive, recebeu muitos elogios por saber temperar corretamente os alimentos, chegando a ser entrevistado por um programa de televisão local chamado Natal em Anamosa. O Sr. John, pai de John Wayne, morreu logo depois que seu filho foi preso. O próprio John Wayne achava que ele morreu de vergonha. Afinal, todos os medos de seu pai se tornaram realidade. Depois da morte do pai, ele ficou com tanta raiva que descontava em qualquer homem gay que chegasse perto. Na prisão, quando viu 2 homens fazendo sexo oral, bateu em um deles até ele sangrar. Apesar de ser considerado culpado por violentar vários meninos, John Wayne ficou livre por bom comportamento depois de 16 meses na prisão. Nisso, ele voltou para sua cidade natal e ficou morando com sua mãe. As pessoas ainda lembravam dele como sendo o jovem e inocente John. O garoto gordo com problemas cardíacos, as pessoas tinham dó dele. E como não sabiam da sua condenação na cidade de Springfield, foi fácil para ele começar uma nova vida. Ele rapidamente encontrou um emprego como cozinheiro de fast food e conseguiu economizar fazendo horas extras. Depois disso, juntou bastante dinheiro e abriu uma empresa de construção civil chamada PDM Contractors. Ele também decidiu voltar a atuar na política local. Recém-divorciado, John Wayne começou a namorar uma mulher que ele conheceu no ensino médio, chamada Carol Hoff. Carol também era divorciada, tinha 2 filhas e lutava para sobreviver com assistência social. John Wayne era ótimo com crianças, tinha um emprego fixo e era ambicioso. Do ponto de vista de Carol, John era um bom partido, e suas filhas rapidamente começaram a chamá-lo de papai. Ele chegou a admitir para Carol que era bissexual, mas nunca contou a ela sobre o seu tempo na prisão. Carol Hoff era a pessoa que mais tinha visto como John Wayne realmente era. Naquele momento, parecia que tudo estava perfeito. Mas ele nunca estava satisfeito. Na verdade, por ter ficado preso por tanto tempo, seu desejo de fazer sexo com meninos adolescentes aumentou. Uma noite, John Wayne Gacy estava na estação de ônibus Green Road, quando viu um jovem de 16 anos chamado Tim McCoy. Ele estava viajando na época do Natal e passou por Chicago. John começou a flertar com o garoto e se ofereceu para mostrar a cidade. Tim deve ter presumido que isso era apenas uma aventura turística e infelizmente aceitou o convite. Segundo John, ele e o garoto tiveram relações, mas John ficou tão bravo por não conseguir controlar a sua sexualidade que ele esfaqueou Tim no peito por várias e várias vezes.
Depois de matar o garoto, ele enterrou o menino no porão da sua própria casa. Os pais de Tim nunca mais o viram. Eles estavam esperando o menino para o Natal. Levariam anos até que descobrissem o triste destino de seu filho. Depois de 7 meses namorando Carol e depois também do fato de ter matado Tim, John Wayne se casou com ela. Ela foi morar com ele e levou suas filhas. Sua nova esposa não fazia ideia de que estava se mudando para uma casa onde o corpo de um menino estava enterrado embaixo de seus pés. John continuou a suprimir seus impulsos sexuais. Em vez de passar batom, começou a pintar o rosto com maquiagem de palhaço. Geralmente palhaços têm rostos amigáveis pintados com curvas, mas John Wayne pintava seu rosto com formas desiguais e ásperas. Ele se chamava de Pogo, o palhaço, e por um tempo começou a aparecer no hospital local para fazer truques de magia para crianças que estavam doentes. Quando ele era Pogo, ele podia fazer todas as coisas que John não tinha permissão para fazer. Era como se tivesse uma nova personalidade. Sua esposa Carol estava preocupada porque começou a perceber que o jeito de John tinha mudado drasticamente depois que ele começou a se vestir de palhaço. John já não tinha momentos bons com ela e a família e a tratava de maneira indiferente. Ela pediu o divórcio em 1975, quando ele tinha 33 anos. Depois disso, ele ficou livre para caçar adolescentes quantas vezes quisesse. Nessa época, John Wayne cedeu totalmente aos seus impulsos e dirigia pela cidade maquiado e vestido de palhaço. Se ele visse um menino andando sozinho à noite, ele pegava sua arma e o forçava a entrar no carro. Ele abusava de suas vítimas, depois as esfaqueava. Após a morte, enterrava os corpos no porão de sua própria casa. Enterrar todos aqueles corpos estava sendo um trabalho muito árduo. Com o pretexto de que estava de reforma e precisaria adicionar novas tubulações na casa, John chamou um de seus novos funcionários para ajudar. David Cram logo se prestou ao serviço, mas John deixou ordens estritas para evitar certas áreas do porão. David não fazia ideia de que John Wayne estava forçando ele a cavar sua própria cova. Como David era um forasteiro, ele disse a John que estava procurando um novo apartamento. John imediatamente ofereceu o aluguel de um dos seus quartos em troca da mão de obra, e David aceitou de prontidão. Numa noite, vestido de Pogo, o palhaço, John entrou pela porta e David Cram ficou muito confuso. Sua maquiagem estava se desfazendo e ele estava muito bêbado. E o pior de tudo é que ele falava pelo nariz em um tom agudo de palhaço. Ele perguntou ao David se ele queria um Mai Tai. David sorriu, achou que seria algum tipo de piada, mas concordou em beber. Pogo perguntou se David gostaria de ver um truque de mágica. Colocou a algema em seus pulsos e balançou a chave na frente dele, rindo como se fosse uma criança. Depois disso, começou a cutucar David, falando: "Isso te deixa bravo? O que dizer disso? David ficou sem paciência e queria dar um soco nele. Enquanto conversava como um palhaço, ele também rosnava e latia como se fosse um cachorro. E fazia cantigas assustadoras. Nisso, ele arrancou as calças de David e tentou violentar o garoto. Mas David chutou o palhaço mais forte que pôde, conseguiu derrubá-lo e pegar as chaves das algemas para fugir da casa. Por sorte, nesse dia ele conseguiu sair vivo. Aquela cova que ele estava cavando para ele mesmo nunca viu seu corpo, ainda bem. A última vítima conhecida de John Wayne Gacy foi um jovem de 15 anos chamado Robert Pitts, que trabalhava na farmácia Des Plaines. John foi até o local para fazer compras e lá viu o garoto. Depois disso, ele apareceu na farmácia e pediu para falar com o dono, se oferecendo para reformar o local. Ainda perguntou se ele conhecia algum adolescente que estava procurando emprego, porque ele estava disposto a pagar $5 por hora para ter ajuda na sua empresa de construção. Robert Pitts mordeu a isca. O valor era o dobro do que ele ganhava na farmácia, então ele ligou para a empresa de John para oferecer sua mão de obra. Mais tarde, pronto para sair de casa, a mãe de Robert perguntou onde é que ele estava indo e ele disse: um empreiteiro quer falar comigo sobre um trabalho, e foi embora. Infelizmente, a mãe nunca mais viu seu filho. Neste ponto, John já não tinha mais espaço em seu porão. Haviam 27 cadáveres por lá. Então ele teve que jogar o corpo de Robert no rio. Quando a polícia encontrou o corpo, foi fácil ligar os pontos. E com os depoimentos, logo chegaram a John Wayne Gacy. Só que ele estava muito confiante de que não seria pego. Quando chegaram em sua casa, ele convidou os investigadores para jantar e beber. Um dos oficiais relatou que podia sentir o fedor dos cadáveres podres nas saídas de ar da casa. Após um mandato, eles retornaram até a casa e encontraram pertences de um dos jovens que estavam desaparecidos. Quando John Wayne Gacy foi preso, na hora de tirar sua foto, os oficiais pediram informações básicas, como seu nome e data de nascimento. Quando perguntado onde nasceu, John respondeu: "Fora do caos", e começou a rir de sua própria piada. A câmera piscou naquele exato momento e capturou a imagem de um assassino que estava totalmente satisfeito consigo mesmo. O Departamento de Polícia de Chicago encontrou 27 corpos enterrados em seu porão.
mas os investigadores já sabiam que eram ao menos 33 corpos e que poderia haver outras vítimas que nunca foram encontradas. Com os corpos revelados, John sabia que tinha sido pego. Ele rapidamente alegou que tinha transtorno de personalidade múltipla e que não tinha controle sobre o que Pogo, o palhaço, tinha feito. Depois, com as investigações, ficou claro que John planejou o assassinato de Robert Pitts por um longo tempo. E depois de uma avaliação psicológica, ficou ainda mais claro para todo mundo que ele estava apenas tentando alegar insanidade, mas era plenamente consciente de seus atos. Durante o julgamento, John teve a melhor equipe de defesa que alguém poderia ter. Por causa de sua ligação com o governo local, muitas pessoas resolveram ajudá-lo. Mesmo assim, ele foi condenado à pena de morte por 12 assassinatos e à prisão perpétua pelos outros. Quando recebeu a pena de morte, ele parabenizou sua equipe como se fosse o resultado que ele queria o tempo todo. Já na prisão, John Wayne começou a desenhar palhaços e vendeu suas obras como se fossem obras de arte. Durante todas as entrevistas que ele deu atrás das grades, John alegou que era inocente e recusou assumir a culpa por qualquer uma de suas acusações. Depois de um tempo, ele até decidiu escrever um livro onde afirmava que os corpos em seu porão eram uma armação para arruinar sua própria carreira política. John Wayne Gacy foi executado no dia 10 de maio de 94. Multidões de pessoas ficaram do lado de fora da prisão gritando "Mate-o" enquanto seguravam faixas com seu nome dizendo "assassino". Quando foi anunciado que ele havia morrido com uma injeção letal, a multidão aplaudiu e já lá dentro suas últimas palavras foram "beije minha bunda". Logo após sua morte, psicólogos forenses dissecaram o corpo de John e removeram seu cérebro. Eles queriam estudar e encontrar alguma anormalidade ou alguma pista do porquê ele ter sido um serial killer, mas nada de anormal foi encontrado. Até hoje, especialistas estudam sobre o diagnóstico de John Wayne Gacy. Ele já foi considerado sociopata, psicopata, esquizofrênico, paranoico e alguns até concordaram com seu autodiagnóstico de transtorno dissociativo de identidade. O que podemos deduzir é que tudo que ele passou e suportou foi um peso a mais para ele se tornar o que se tornou, mas nada justificaria o caos que ele de fato causou na vida de todos. O fato de que um palhaço assassino realmente existiu no mundo causou medo nos corações de pessoas em todos os lugares, principalmente naqueles que já tinham medo de palhaço. Lamentavelmente, muitos pais começaram a acreditar que não podiam mais confiar seus filhos com artistas de circo, e nisso os circenses sofreram. A história de John Wayne Gacy inspirou escritores a criar suas próprias versões de palhaços assassinos. No filme da DC de 2019, Joker, por exemplo, Joaquin Phoenix interpreta o Coringa, copiando a maquiagem ameaçadora de Pogo, o palhaço. Um filme bastante reflexivo, por sinal. Então, quem era o verdadeiro homem por trás do rosto de palhaço? O que aconteceu na vida dele para ficar assim? Existe uma desculpa para que uma pessoa se torne um serial killer? E por que ele só encontrou recurso na fúria assassina? São questões que ficam aí pra gente tentar entender. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem também gosta desse tipo de conteúdo e lembre-se, inscreva-se no canal.